Tem gente que passa a vida inteira procurando um segredo escondido, uma fórmula mágica, um código sagrado que traga sentido e transforme tudo. A parte curiosa? Jesus já revelou tudo isso há mais de 2000 anos. E a maioria ainda ignora. O Sermão da Montanha não é só um discurso bonito. É um verdadeiro manual prático de transformação radical. Só que tem um detalhe que quase ninguém te conta. Ele vai contra tudo o que o mundo prega. Aqui, quem perde é que ganha. Quem serve é que lidera. E quem confia em Deus é que realmente vive em paz. Se você tem coragem para ouvir o que poucos ouvem e aplicar o que quase ninguém aplica, então se prepara, porque esses ensinamentos podem mexer com tudo e mudar a sua vida a partir de hoje. O que Jesus ensinou no alto daquele monte ainda ecoa em corações que têm fome e sede não só de justiça, mas também de sentido. Felizes os pobres em espírito. É o contrário do que o mundo diz, né? Enquanto a sociedade exalta a autossuficiência, a Bíblia mostra que reconhecer a própria fragilidade é o primeiro passo rumo à plenitude. Quem entende que sem Deus não é nada, começa a entender tudo. Fé não é força bruta, é humildade em ação. E quando ele disse, felizes os que choram, não estava promovendo tristeza, mas sim revelando que existe consolo na dor. Quem nunca chorou escondido pedindo uma resposta do céu? A verdade é que o pranto sincero aproxima mais de Deus do que 1000 discursos vazios. A beleza nos olhos marejados que não desistem. Jesus enxuga lágrimas com mãos invisíveis, e no silêncio da dor, ele sussurra esperança. Já os mansos, esses são subestimados demais. Numa era onde se grita para ser ouvido, Jesus valoriza quem fala baixo com o coração alto. Manso não é ser bobo, é ter domínio próprio, é saber que reagir nem sempre é vencer. Gente mansa muda o mundo devagar, mas muda. Exemplo prático: ao invés de discutir com alguém que te irritou, tente responder com gentileza e veja o impacto. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Isso é para quem não aguenta mais tanta desigualdade, tanta mentira, tanto abuso de poder. Não é sobre ser justiceiro. É sobre ter o coração alinhado com o que é justo, com o que é certo aos olhos de Deus. Quem vive assim não consegue se conformar com a corrupção, nem dentro, nem fora de casa. Sabe aquele incômodo que você sente com certas coisas? Pode ser o Espírito de Deus te cutucando. Os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e até os perseguidos. Jesus os chama de felizes. Loucura? Não, é que o reino de Deus funciona em outra lógica. Mostrar compaixão, manter o coração limpo mesmo quando tudo quer sujá-lo, buscar a paz em vez da treta. Isso exige coragem. E quem paga o preço por crer em Jesus, mesmo sendo zombado, está mais perto da luz do que imagina. E falando em luz, Jesus usou 2 imagens simples, mas poderosas: sal e luz. O sal preserva, dá sabor, transforma até o alimento mais sem graça. Assim também é quem vive com fé e propósito. Muda o ambiente só de estar presente. A Bíblia não nos chama para ser decoração religiosa, mas influência viva. É sobre marcar a diferença, não com palavras bonitas, mas com atitudes que refletem Deus. Tem gente que acha que ser cristão é só ir à igreja no domingo. Mas ser sal e luz é muito mais. É ser referência onde ninguém quer ser. Na reunião do trabalho, na fila do mercado, no grupo da família, o cristão que segue Jesus é exemplo, mesmo sem querer aparecer. E quando age com bondade e verdade, atrai mais que 1000 sermões. Às vezes, o melhor evangelismo é pagar o café de alguém que você nem conhece. Mas se o sal perder o sabor, do que serve? Isso é forte. É um alerta direto. Dá para ter aparência de fé e ainda assim não influenciar ninguém. Um cristão que vive igual a todo mundo, que mente, fala mal, se omite, é como lâmpada queimada. Deus quer que brilhemos com integridade, porque a verdadeira luz não se exibe, ela serve para mostrar, para guiar, para dissipar a escuridão. E olha que bonito, Jesus não disse, sejam luz, ele disse, vocês são. É identidade, não esforço.
Então, se alguém anda perdido, confuso no escuro, talvez seja a sua luz que vai ajudar essa pessoa a encontrar o caminho de volta para Deus. Às vezes, um simples "tô orando por você" já acende um farol na alma de alguém. Em tempos em que a escuridão tenta dominar, quem carrega fé precisa iluminar com amor. Não é sobre ter respostas para tudo, é sobre estar disponível com o coração certo. E quando isso vira hábito, os frutos aparecem. E aí o mundo começa a perceber que tem algo diferente ali. E esse algo é Deus se movendo através de gente comum. Mas a caminhada não para por aí, porque Jesus também nos lembrou que ele não veio para cancelar nada. Tem gente que pensa que Jesus chegou tipo um revolucionário espiritual para jogar tudo fora e começar do zero. Mas não foi isso que ele fez. Ele não veio para rasgar a lei, veio para vivê-la no mais alto nível. A Bíblia mostra que tudo o que estava escrito antes dele apontava para ele. É como se ele dissesse: eu sou o cumprimento da promessa, o elo que faltava entre o céu e vocês. Jesus colocou a barra mais alta. Ele não aliviou a lei, ele aprofundou o entendimento dela. E aí entra a parte que confunde muita gente. A justiça de vocês precisa ser maior do que a dos fariseus. Opa, como assim? Aqueles caras seguiam a lei à risca. Mas é aí que entra o segredo. Jesus não queria robôs religiosos, queria corações rendidos a Deus. Fé viva, não aparência. É fácil seguir regras quando alguém está olhando, né? Difícil é fazer o certo no silêncio, quando ninguém veria, só Deus. A justiça que Jesus falou é aquela que nasce no íntimo, que perdoa sem plateia, que ama sem recompensa, que escolhe a verdade mesmo quando custa. Quer um exemplo prático? Troque a fofoca pela oração. É pequeno, mas transforma tudo ao seu redor. Não adianta decorar versículos e ignorar o vizinho. Ser justo não é sobre status espiritual, é sobre coerência entre fé e atitude. A Bíblia até diz que a fé sem obras é morta. Jesus queria formar um povo que brilhasse não por regras, mas por compaixão, por misericórdia, por justiça. E isso não vem com esforço humano apenas, vem com entrega total a Deus, com uma vida moldada pela presença dele. E se alguém acha que seguir a lei é coisa do passado, basta olhar para a cruz. Ela é o símbolo do cumprimento perfeito da justiça com amor. Jesus não anulou nada, ele pagou o preço por tudo. E agora, quem anda com ele tem um novo tipo de responsabilidade. Não fingir santidade, mas viver de forma autêntica, refletindo Deus no dia a dia. E falando em autenticidade, vamos conversar sobre algo que mexe com o coração. Jesus foi direto ao ponto. Não basta não matar, é preciso também não alimentar a raiva. Porque o problema não começa no ato, começa no coração. E cá entre nós, quem nunca ficou remoendo uma mágoa por dias, meses, anos? A fé verdadeira não ignora essas feridas, ela trata. Deus olha o que ninguém vê, o que pensamos, sentimos, planejamos em silêncio. E quando ele falou do adultério, ele escancarou uma verdade desconfortável. O olhar também peca. Jesus não estava apenas regulando o comportamento, ele estava moldando intenções. A Bíblia revela que pureza é mais que ação, é escolha diária. Hoje, com um celular na mão, a tentação está a um clique. A dica? Instale filtros. Escolha o que consome, proteja seus olhos e mente com fé. Sobre o divórcio, ele foi firme. Não era o plano original de Deus. Claro, há exceções, como a infidelidade, mas o ponto aqui é que o compromisso deve ser levado a sério. Amar é decisão, não só emoção. Então, antes de pensar em separar, que tal investir em um diálogo sincero, terapia de casal ou até mesmo oração juntos? Jesus valoriza alianças e isso ainda tem peso. Quanto aos juramentos, ele foi ainda mais radical. Não jurem por nada. Em outras palavras, fale com verdade sempre, de forma que nem precise prometer. Quem anda com Deus carrega credibilidade nas palavras. Exemplo prático? Seja aquela pessoa que cumpre o que diz, que responde o WhatsApp quando promete, que é pontual. Parece simples, mas é raro e poderoso.
A espiritualidade que agrada a Deus não precisa de holofotes. Ela floresce no secreto, quando ninguém está vendo. Quando a gente ora por alguém sem a pessoa saber, quando perdoa sem cobrar, quando jejua para ouvir mais claramente a voz de Deus, isso tudo tem peso eterno. E o mais bonito, Jesus vê cada detalhe. Agora, imagina viver com essa confiança de que Ele cuida até das suas intenções mais íntimas. Jesus não era contra riquezas, Ele era contra prioridades invertidas. O problema não é ter, é quando o ter nos tem. A Bíblia é clara. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o coração. E convenhamos, é fácil se perder nessa busca incessante por mais. Mas e se a gente trocasse o preciso ter tudo por confio que Deus provê? A fé começa onde o controle termina. Ele falou também do olho, a janela da alma. Um olho bom enxerga com pureza, com gratidão, com foco nas coisas do alto. Já um olhar corrompido distorce tudo, vê inveja onde há bênção, vê falta onde Deus já proveu. Que tal filtrar o que você vê diariamente? Siga perfis que inspiram fé, leia a Bíblia pela manhã, troque conteúdos vazios por mensagens que edificam. Luz entra pelo olhar. E aí Jesus solta uma bomba. Ninguém pode servir a dois senhores. Forte, né? Ele bate direto no nosso dia. Apego ao dinheiro. E olha, não é sobre largar o trabalho e viver no mato. É sobre entender que a segurança real vem de Deus, não do saldo bancário. Pode investir, planejar, trabalhar, mas sem idolatrar o resultado. Fé é saber que tudo é dele e vem dele. E quando ele diz, não se preocupem com o amanhã, ele não está promovendo irresponsabilidade. Está nos convidando a descansar. A ansiedade consome o hoje por causa de um futuro que nem chegou. Que tal começar o dia com uma oração de entrega? Dizer, Deus, cuida do que eu não consigo controlar. Isso muda tudo, traz leveza. Confiar em Deus não é fuga, é sabedoria. Buscar primeiro o reino de Deus é mais que uma frase, é um estilo de vida. É quando a gente coloca Jesus no centro das escolhas, dos relacionamentos, dos planos. E o interessante é que quando ele está no topo das prioridades, o resto se encaixa. Tudo ganha propósito. Mas essa busca verdadeira só faz sentido quando ela se reflete nos nossos relacionamentos também. Jesus começa com uma frase que parece até tapa na cara. Não julguem. A gente vive numa cultura que adora apontar o dedo, né? Mas ele inverte a lógica. Antes de corrigir alguém, olha para o espelho. A Bíblia ensina que o padrão de julgamento que usamos será usado conosco. Então, antes de criticar alguém pela bagunça, que tal arrumar a sua própria casa, literal e espiritualmente? Ajudar o outro não é sinônimo de se colocar como superior, e sim sobre estender a mão com humildade. Tem gente que está afundando e só precisa de alguém que diga, tô aqui, vamos juntos. Um café, uma conversa sincera, um convite para ir à igreja, um versículo enviado na hora certa. Fé se compartilha, não se impõe. Deus se revela muitas vezes nessas pequenas atitudes. Jesus também disse, peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão. Isso muda tudo, porque mostra que Deus não é um chefe distante, é um pai presente. Quer resposta? Fale com Ele. Quer direção? Abra a Bíblia. Quer mudança? Continue buscando. E sim, às vezes o silêncio de Deus é resposta também, de amadurecimento, de preparação, de cuidado. E então ele lança a famosa regra de ouro. Faça pelos outros o que gostaria que fizessem por você. Parece simples, mas é revolucionário. Imagina um mundo onde todo mundo aplicasse isso. Em vez de buzinar no trânsito, dar passagem. Em vez de responder com grosseria, responder com paz. Jesus não está falando de religião, mas de relacionamento com Deus e com as pessoas. Amar a Deus se traduz no modo como tratamos os outros. Não adianta orar bonito e destratar quem está ao lado. A fé verdadeira é visível na maneira como lidamos com quem pensa diferente, com quem falha, com quem precisa de graça. E é aí que Jesus começa a afunilar o caminho. Porque amar é fácil no discurso,
Mas viver isso é entrar por uma porta estreita que exige entrega real. Jesus falou da tal porta estreita. E olha, ele não estava brincando. É mais fácil seguir a multidão, fazer o que todo mundo faz, viver no automático. Mas o caminho da vida, da fé verdadeira, é estreito. Requer renúncia, escolhas conscientes, obediência a Deus mesmo quando o mundo chama na outra direção. E essa escolha ela acontece todos os dias, nas pequenas decisões que ninguém vê. Ele também nos alertou sobre os falsos profetas, e isso continua atual demais. Nem todo mundo que fala Deus, Bíblia e Jesus está realmente alinhado com o coração dele. Por isso, discernimento é ouro. Quer saber se algo é de Deus? Olhe os frutos, o caráter da pessoa, o que ela gera nos outros, o tipo de influência que propaga. A fé não é cega, ela enxerga com sabedoria. Jesus não quer só ouvintes da palavra, quer praticantes. Saber versículos de cor e ir à igreja é importante, mas viver o que se prega é o que transforma. Ele comparou isso a uma construção. Quem ouve e pratica é como quem constrói sobre a rocha. Já quem só ouve e ignora, constrói na areia. E quando a tempestade vem, e ela sempre vem, só uma casa continua de pé. A rocha é Jesus, e seguir os ensinamentos dele é construir, com alicerce firme. É ter fé em Deus que não depende das circunstâncias. Quando os ventos da vida batem forte, desemprego, enfermidade, rejeição, perdas, é a palavra praticada que segura a estrutura da alma. Então, que tal começar hoje mesmo com um passo prático? Perdoe alguém, ore por quem te feriu. Seja honesto numa situação difícil. Esse trecho do Sermão da Montanha é como um mapa da vida com Deus. Ele não prometeu estrada fácil, mas garantiu um destino certo. A Bíblia é clara. Quem ouve e vive, permanece firme. E isso, no fundo, é o que todo coração deseja. Uma fé real que faz diferença agora e por toda a eternidade. Mas, antes de aplicar tudo isso, é importante entender o porquê de tudo isso. E agora que você mergulhou nesses ensinamentos de Jesus, me responde com sinceridade. Qual deles mais te confrontou? Qual foi aquele que te deu aquele clique por dentro? Porque saber, sem aplicar, é como construir castelo na areia. Bonito por fora, mas frágil por dentro. O Sermão da Montanha não foi feito para ser admirado, mas vivido. E você? Vai deixar essas verdades passarem batido? Ou vai decidir hoje começar a viver uma fé que realmente transforma? A vida com Deus é um convite diário para escolher o que quase ninguém escolhe. Para perdoar quando dá vontade de revidar. Para orar quando a mente quer reclamar. Para confiar quando tudo diz para duvidar. E a pergunta que fica é: você está pronto para andar pela porta estreita e construir sua vida sobre a rocha? Se essa mensagem te tocou, se fez sentido aí dentro, então faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente continuar essa jornada. Porque isso aqui é só o começo.